Olá, pessoal, boa tarde. Hoje iniciamos aqui nossa série de podcast do escritório e o tema de hoje foi um tema bem legal que a gente sugeriu aqui como debates, assuntos, né? Que é como transformar desafios em oportunidades. Como a gente pode usar os desafios dentro de um escritório de arquitetura, de engenharia, para alavancar o negócio, né? E hoje, nessa tarde, a gente tem dois profissionais maravilhosos que estão com a gente na trajetória aí do escritório. O Marcelo, nosso consultor empresarial. O Marcelo tem uma vasta experiência aí na parte de processos, gestão de escritório, mais de 10 anos, né, Marcelo? De experiência, pai de 2 filhos. Sim, casado, graças a Deus. E a Mari também, nossa administrativa e financeira do escritório. Ela tem experiência há mais de 10 anos no ramo de administração de empresas, mais de 20 anos na parte imobiliária. Então, uma pessoa com várias experiências aí para a gente trazer para vocês e a gente ter um bate-papo bem legal. Bem-vinda, Mari. Obrigada. Então, vamos lá. A gente separou alguns tópicos, né? A gente vai falar aqui de 5 tópicos que conversa com engenheiros, arquitetos, amigos, parceiros. A gente sempre vê o como é difícil, porque assim, a faculdade, ela não ensina a gente sair da faculdade e ser profissionais, empreendedores, empresários, montar um escritório, um time sólido, né? Ela ensina a gente a fazer, basicamente, projeto. E quando a gente sai formado, a gente entende que não só fazer projeto você torna um profissional bom, né? Então, aqui a gente vai falar de alguns tópicos. O primeiro, que é a parte de uma cultura, né? E eu queria saber um pouquinho do Marcelo, como que ele enfrenta aí os desafios na parte de gestão, como que a gente pode fazer uma cultura eficiente dentro de um escritório de arquitetura e engenharia. Beleza, vamos lá, gente. Boa tarde. Para quem estiver assistindo depois mais tarde, boa noite, bom dia. Prazer estar aqui com a Dani, com a Mari, além da parceria de negócio, uma amizade que a gente criou durante esses anos. Verdade. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, participando desse bate-papo, e vamos falar sobre gestão, né? Gestão é uma coisa que tenho vivido no meu dia a dia nos últimos 10 anos e é bem interessante o quanto que é legal trazer clareza para os lugares onde a gente passa através da consultoria. E esse é um assunto que ele é muito falado nos dias de hoje, né? Falando sobre cultura, gestão, principalmente agora com essa questão que a gente tem da comunicação através de vários veículos de informação, a gente vê como que isso está sendo bastante difundido. Tem um ponto, Dani e Mari, que eu sempre falo a respeito de cultura, que eu gosto de trazer, que é o quê? Geralmente a gente entra nos escritórios, nas empresas, e uma das coisas que eu percebo é que a cultura ela acaba sendo muito algo de PowerPoint. Então, assim, uma das coisas da consultoria é tentar trazer isso de uma forma mais prática. Então, quando a gente fala de cultura, missão, visão e valores, muitas das vezes o que eu encontro é um PowerPoint muito bonito, onde a gente tem toda essa estrutura muito bem formada, porém, quando a gente começa a entrar na prática e a entender como isso acontece no dia a dia, a gente começa a perceber que entre a cultura que de fato está no PowerPoint e a cultura que acontece é totalmente diferente. E aí, para a gente entender isso, é muito importante a gente definir o que é cultura. A gente precisa entender que cultura nada mais é do que um conjunto de valores, crenças e práticas. Legal isso, eu acho que é importante, Marcelo, também, às vezes um recém-formado que está aí almejando abrir seu escritório de arquitetura, de engenharia, explicar um pouquinho o que é a cultura, o que a cultura pode fazer de benéfico, de alavancar o negócio, qual que é essa receita do bolo que hoje muitos podcasts, pessoas do empreendedorismo falam, ajusta a cultura, ajusta a cultura. O que é esse ajusta a cultura? O que a gente assim, que eu acabo percebendo, que muitas das vezes a cultura ela acaba sendo meio que uma nuvem no meio das empresas, né? Então é muito falado sobre cultura, mas é pouco vivenciado isso no dia a dia. Por quê? Quando você começa a trabalhar e começa a entender os processos internos da empresa, tem uma das coisas que as pessoas acabam, na maioria dos casos, os gestores, os empresários acabam negligenciando. De que quando a gente fala sobre cultura e processos, a gente está falando também principalmente de pessoas. Então, quando eu quero entender qual é a cultura da empresa, eu não vou perguntar para o empresário para que ele me mostre o PowerPoint. Mas eu vou sentar na mesa e eu vou entender, junto com os colaboradores, quais são as práticas que estão acontecendo naquele escritório, naquela empresa, para aí sim entender o quanto que isso impacta. É lógico que tem alguns pontos que a gente já consegue evidenciar a cultura daquele ambiente, do escritório, da empresa, a partir do momento que a gente já entra pela porta da empresa.
né? É o ambiente, o né? O que o ambiente. ambiente revela ali no dia a dia. Isso, muitas das vezes a gente consegue entender se uma empresa é organizada, se você entrou na porta da empresa e você olha para o chão e vê que o tapete ele tá torto, o tapete está organizado ou não, como que é feita a recepção dos convidados, das pessoas que chegam na empresa, né? Esse contato, esse primeiro contato, como que ele é feito? Então ali já começa a se revelar a cultura. Cultura nada mais é do que aquilo que acontece no dia a dia da empresa. E aí tem pontos que a gente sempre conversa a respeito de cultura que é importante a gente colocar. Muitas das vezes a gente fala que a gente precisa ter uma cultura eficiente, uma cultura que faça com que todo mundo engaje, mas no dia a dia a gente acaba lidando de forma diferente com várias situações. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro o que de fato é cultura. Vamos dizer que a gente coloca lá no nosso PowerPoint de que a empresa ela é uma família e que ela está disposta a aprender com os erros. E aí, de repente, a gente tem uma reunião de alinhamento semanal. E nessa reunião de alinhamento semanal, chega a Mari e me traz uma situação que ela errou. E aí, a postura imediata do gestor ou das pessoas que estão na mesa não é, ali naquele momento, de entender o erro para resolver. Mas, automaticamente, a postura é do quê? É de se posicionar se colocar numa posição onde aquele erro dela é muito maior do que a própria instituição. Então, são coisas que a gente vai identificando dentro desse cenário cultural, que a gente vai entendendo que é necessário estar atuando para estar ajustando isso. Legal. E, Mário, falando um pouquinho aí da vivência que você já teve de experiência no escritório também, como, por exemplo, você vê a cultura como uma parte benéfica no dia a dia do escritório, da gestão, e um dos casos, por exemplo, que você viu que às vezes o colaborador não está alinhado na cultura, o que isso gera? Para ficar bem claro para o pessoal que está assistindo a gente, entender, por exemplo, alguns episódios no dia a dia, no escritório deles, no trabalho deles, o que é um efeito de uma cultura, o pessoal estar alinhado com a cultura, e quando não está alinhado, o que isso gera no dia a dia do escritório? No nosso escritório, a gente percebe muito quando o colaborador ele já não cumpre processo, já começa do horário, que ele não cumpre horário, ele não cumpre o que o próprio coordenador está pedindo para ele. Então, se ocorre de atrasar um projeto, a gente pede para conversar com o cliente, para informar o cliente do que está acontecendo, né? Para incluir ele no processo também do projeto. Isso é muito importante, né? E quando a gente percebe que quando o colaborador ele já tem esse alinhamento, que ele segue a cultura, que ele segue os processos, o projeto flui, o projeto ele é entregue na data correta, o cliente sai satisfeito. E não é só isso, um cliente satisfeito, ele vai fazer a sua propaganda, né? Então, isso a gente sente a diferença, sim. Legal, a cultura é como se fosse aquela receita do bolo que dá todo o incremento ali para o negócio acontecer. Exatamente. Tanto a equipe estar engajada, os processos acontecerem bem, que a gente vai falar um pouquinho ali mais para frente de gestão de projetos e processos, pessoas, que é outro tema muito importante que a gente vem discutindo bastante, né? E aí, Marcelo, eu queria saber um pouquinho das suas vivências, ou como você vê que uma cultura, uma deficiência na cultura pode criar a questão de não reter tanto talento, de ter turnover na empresa, como que uma cultura fraca e debilitada pode criar problemas, né, na formação da equipe. Dani, ótima pergunta. Tem alguns pontos que a gente precisa sempre frisar, tá? Quando a gente fala principalmente de cultura organizacional, a gente precisa entender que isso parte de uma estratégia, né? Apesar da cultura ela ser aquilo que acontece no dia a dia, a gente consegue mudar essa cultura conforme a estratégia que vem dos sócios, que vem da gestão. Então, o que eu acabo percebendo no dia a dia é que, eu vou bater bastante nesse ponto, é que às vezes a gente tem uma cultura muito bem estabelecida no PowerPoint, porém a gente não utiliza no dia a dia situações para fazer com que aquilo que está acontecendo no real aconteça conforme aquilo que eu coloquei no PowerPoint. E aí entra pontos muito, muito importantes nesse sentido. Como, por exemplo, tem muitas situações que eu acabo pegando onde a cultura, quando ela não está muito bem ajustada, a gente pega situações, por exemplo, de duplo comando. Acontece muito. Sim. Essas situações no dia a dia das empresas que eu acabo acompanhando. O que é isso? A gente chega lá e a gente começa a fazer uma sabatina de entrevista com os colaboradores para entender como que as atividades, como é o processo, como que é feita a comunicação entre o liderado e o gestor. E ali a gente começa a compreender que para cada tipo de colaborador existe um organograma na cabeça. Né? Então, o organograma é aquela estrutura de hierarquia.
Então, automaticamente, a gente começa a compreender o quê? Que, às vezes, pro Zezinho, sempre usa o Zezinho, né? O personagem claro personagem claro. das histórias. Às vezes, o Zezinho, ele entende que o gestor dele é o João. Quando, na verdade, lá no PowerPoint, o gestor dele não é o João, mas é a Maria. E aí, você já começa a ver o quanto que a cultura começa a impactar. Porque você começa a ver, se a partir do momento que eu não tenho uma cultura bem estabelecida e clara para todos os colaboradores, que não está claro principalmente para a estratégia, o que vai acontecer? Ali o Zezinho, ele vai começar a ter bastante desvio de esforço na função dele. Sabe aquela situação? Então, tá aqui o Zezinho aqui, aí o João, que é o gestor, que ele pensa que é o gestor dele, fala assim, Zezinho, pega esse copo para mim e leva lá em cima da mesa. E aí, ao mesmo tempo, chega a Maria. Pedindo outra coisa totalmente diferente. Coisa. Gera, né, retrabalho, conflito entre tudo, né? Entre todos, Exatamente, gera tudo. Então aí ele vai olhar e ele vai pensar, ué, como assim? Na minha cabeça o meu gestor é o João. Então entre a Maria que está no PowerPoint e o João, que é aquele que ele colocou como gestor dele, como liderança dele... Seja até por semelhança, né? Às vezes a pessoa se dá melhor com o João do que com a Maria, porque isso no dia a dia também de uma formatação de equipe, a gente tem que observar essas questões, né? Então é importante entender a hierarquia certa da empresa. Exatamente. E aí é onde entra o ponto, né? Que eu tô trazendo aqui para o nosso bate-papo. A partir do momento que eu não tenho claro qual que é a minha estrutura hierárquica, eu não posso falar sobre cultura. Legal. O ponto que acaba entrando muitas das vezes é o quê? Eu não converso, eu não sei qual que é a minha estrutura hierárquica, mas ao mesmo tempo eu quero falar sobre cultura. Então você vê que tem uma distância muito grande. Né? Porque falar tá na cultura. moda falar de cultura. Tá na moda falar o quanto que é importante a cultura dentro da empresa. Tá na moda falar o quanto que é importante o gestor ou o dono da empresa sair da operação. Mas a grande verdade é que tem situações que às vezes não vai ser daquele jeito que tá no caderno, que tá no papel e tá no curso que a gente fez lá na faculdade. Exato. Né? É isso, Dani. Então, a gente precisa sempre olhar, antes de tudo, a estrutura. Então, não é somente algo emocional, porque eu sei que é muito natural. A gente está tratando com pessoas e é muito importante que a gente olhe para as pessoas e entenda também aquilo que as pessoas pensam a respeito do processo e a respeito das atividades que elas precisam fazer. E tem que tomar cuidado também um pouco com o jeito que você expressa tudo isso, né? Porque você sempre comunica alguma coisa. Perfeito. Exato. Então, dependendo de como você comunica isso pro seu colaborador, ele vai entender que ele pode fazer qualquer coisa. Exatamente. E isso é muito difícil. Isso é difícil. muito difícil. E aí entra nessa questão do turnover, né? Turnover. Eu não sou muito bom de inglês, tá, gente? Mas em casa. Para quem é igual eu na questão do inglês, é a saída e entrada de colaboradores de forma... Muita rotatividade na equipe, tá? né? E aí, o que acontece? Muitas das vezes, essa entrada e saída de colaboradores acontece porque eu não tenho uma estrutura hierárquica de forma bem organizada e eu também não tenho claro as atribuições e, principalmente, um ponto que a maioria das empresas que a gente pega, a gente acaba vendo isso, o processo de recrutamento e seleção. Então, o processo de recrutamento e seleção, ele é o mais importante para que eu consiga validar a minha cultura ano a ano. Por que eu digo ano a ano? E antes da pessoa entrar, né? Antes da pessoa entrar. Porque às vezes a gente tá falando assim, né? A gente pega aí as empresas hoje, a maioria das pequenas e médias empresas do Brasil são empresas familiares. Então a gente tá falando que a cultura, pensa comigo, se a maioria das empresas são empresas familiares, qual que é a cultura que vai estar imperando dentro da empresa? A amizade, o elo, né? Não tanto parte técnica ali. E às vezes é a cultura familiar. Então a cultura que está sendo impressa na empresa, às vezes é uma cultura familiar que acaba impedindo com que aquela cultura que está no PowerPoint de fato aconteça. Por isso que existem alguns pontos. Hierarquia, precisa entender o organograma, entender quais são as atribuições, quem direciona quem, para que isso fique claro. E depois disso, estruturar um processo de recrutamento e seleção. Porque no processo de recrutamento e seleção, a gente consegue entender se aquela pessoa que ela estará sendo contratada, ela vai ter fit ou não com a vaga. E aí, quando a gente olha para isso, a gente está falando do quê? De ter um descritivo de cargo, sim, de entender... Porque acontece, gente, muitas das vezes, até me alongando um pouco aqui, Dani, mas acontece muitas das vezes do quê? De eu ir contratar, ou a empresa ir contratar um novo colaborador, mas nem saber o que ele vai fazer. Aí fica a minha pergunta, como que eu vou contratar um colaborador para uma vaga que nem eu sei o que ele vai fazer? E aí, como vai ser o dia a dia dessa pessoa, né? Aí, isso bagunça muito. Aí como que eu vou chegar para ele e falar assim, cara, é o seguinte, eu preciso que você siga essa cultura. Sendo que eu não segui a cultura básica de chegar e ter um descritivo de cargo para uma atribuição que eu tenho dentro do escritório.
Legal. E pode acontecer o contrário também, né? Boa. Como o colaborador, o profissional, ele pode ser muito bom, mas no exercício diário de lidar com o cliente, de lidar com os colegas de trabalho, também Boa. ele pode ser uma pessoa difícil. É. Né? Bom Verdade. tecnicamente, né? Aquele currículo, a gente já passou por É. situações assim no Sim. escritório. Acredito que todo mundo aí que tem o seu É. negócio, recruta pessoas, já viveu por isso. Você olha no currículo, a pessoa nossa, maravilhosa. Extraordinário, né? Aí você chega no dia a dia, a pessoa não... É aquela pessoa um pouco até intragável, assim, de conviver com pessoas, às vezes é arrogante. Então, assim, Tem que isso... ser do jeito dela, É. é isso. E o acaba pesando o ambiente. Então, assim, para fechar aqui esse primeiro tópico de Legal. cultura, para quem tá assistindo a gente, cultura nada mais é do que como se fosse o guarda-chuva de tudo que vai acontecer. Imagina, a cultura é um guarda-chuva e tudo que vai acontecer embaixo ali do negócio está envolto nessa cultura. Então, cultura é o porquê seu negócio está aberto, porquê seu negócio está existindo. Então, qual que é o diferencial, quais são a visão, os valores do seu negócio, o que ele te faz único no mundo tão competitivo, né, que a gente tem hoje aí. E baseado nisso, você vai elencar as questões de organograma, igual o Marcelo falou, e o organograma vai refletir no potencial de cada um da sua equipe, e envolto também em recrutamento e seleção, quem são as pessoas que vão entrar para fazer parte do time. Eles têm que estar alinhados com essa cultura da empresa, porque senão vai ser uma coisa tão cansativa, tanto para a gente que está gerindo e fazendo a gestão dessas pessoas, quanto para os próprios colaboradores, né? Que é aquilo que a pessoa acaba ficando perdida ali na situação do dia a dia. E aí, pessoal, entrando aqui no nosso segundo tópico, que é um tópico que eu acho que é a dor aí, o calcanhar de Aquiles de muitos escritórios, que é uma parte que, por exemplo, a gente não aprende. Eu acho que o brasileiro como um todo, ele não é ensinado a trabalhar com o financeiro, com a parte de custos. Uma vida financeira, né? A gente não tem isso muito na nossa veia educacional. E aí eu acho que, pelo menos eu, na minha vivência de faculdade também, isso não foi abordado. E quando a gente sai para o mercado de trabalho para ser arquiteto, para ser engenheiro, a gente fala, e aí agora? Como que eu precifico o meu trabalho, meu tempo? Como que isso acontece, né? E aí, só para fazer uma introdução aqui para vocês, o Marcelo já é parceiro nosso há muitos anos, né? Sim. Ele, em 2022, trabalhou faz um tempinho já, de longa data. A gente trabalhou junto, o Marcelo apoiou a gente em toda a reestruturação do escritório. E foi um ano, né, intenso ali, que eu costumo brincar com todo mundo que me pergunta como foi e tudo mais. A gente, lá no escritório, a gente trocou a roda com o carro andando, né? E foi porque assim a gente teve que mudar toda a estrutura do escritório, mas isso tinha prazo de projeto a ser cumprido, tinha questões de obra acontecendo, então a gente teve que mudar, mas tinha que estar ali cuidando das coisas que estavam em andamento. E uma das coisas que virou muito a nossa chave lá no escritório, que o Marcelo trouxe, foi a questão da precificação propriamente dita do projeto, né? E uma coisa que a gente viu no mercado, é muito comum o arquiteto, o engenheiro, fazer a cobrança, a precificação do projeto por metro quadrado, né? Isso é uma tendência que a gente sempre viu acontecer e por todo mundo fazer, a gente seguiu o baile cobrando por metro quadrado. E aí o Marcelo trouxe pra gente e falou assim, tá, vocês cobram por metro quadrado, mas vocês pagam a equipe, faz a gestão do financeiro de vocês por hora, né? Porque a gente tem um horário trabalhado diário, tem quantidade de equipe. Então, como que vocês vão entender se vocês estão lucrando ou não estão lucrando em cada projeto? Porque são bases diferentes, né, de precificação. Aí eu queria saber um pouquinho, Marcelo, quais os principais erros, além desse, obviamente, que a gente aprendeu com você, quais são os principais erros que o pessoal, na hora de definir preço do serviço de arquitetura e engenharia, acaba cometendo? Show de bola, Dani. Boa pergunta. Eu só vou abrir um parênteses aqui e comentar que o Carlos também participou comigo desse projeto. Verdade. Né? O Carlos foi fundamental também. Não posso esquecer, porque ele participou e eu peguei uma outra parte do projeto. Então, dando honra aí ao Carlos também. Dani, esse é um ponto muito... Apesar de parecer um ponto complicado, ele é mais complicado do que parece. Mexe em muita coisa. Mexe em muita coisa. Porque, assim, quando a gente fala de precificação, a gente não está falando só sobre pegar uma planilha e preencher os dados de informação
onde a gente vai colocar, por exemplo, o valor que eu tenho de custo de hora do funcionário, o valor das despesas administrativas, vai muito além disso. Sim. Quando a gente fala de precificação, a gente está falando também sobre gestão financeira. E um dos pontos que eu mais encontro dentro desse cenário, principalmente no segmento de arquitetura e engenharia, é exatamente essa falta de gestão financeira. Então, a gente precisa sempre olhar para a raiz do problema e nunca olhar somente para aquele problema especificamente. Existem algumas coisas que eu sempre comento bastante com a Mari também. Sim. Você já deve ter ouvido falar, o Vitinho que está ali atrás da câmera também já ouviu. Existem coisas que é o que é. Então, uma das coisas que a gente não pode negligenciar é o quê? É que quando uma empresa ela não tem gestão financeira adequada, e quando eu falo gestão financeira adequada, eu estou falando em quê? Estou falando em separação das finanças de pessoa física e pessoa jurídica, controle financeiro. É muito difícil eu conseguir ter uma precificação assertiva. Sim. Porque a precificação ele vai ser o terceiro pilar depois dessa organização. Porque para eu precificar, eu preciso ter alguns dados, que são dados importantes. Primeiro, eu preciso entender qual que é o valor de cada colaborador. Eu preciso entender qual que é o custo da hora de cada colaborador. Porque se eu não souber o custo da hora, como que eu vou conseguir mensurar isso dentro de um projeto? E aí, o que eu acabo percebendo nesse segmento é o quê? Que muitas das vezes acaba se indo para o formato de precificação por metro quadrado porque acaba sendo mais simples. Sim, mais fácil. Mais fácil. É mais fácil pegar a Mari, acho que pode falar bem isso. Verdade, Mari. Fala aí, Mari. Os clientes sempre perguntam para a Mari, qual que é o valor do metro quadrado? Ela, então, senta aqui, vamos conversar, não é por metro. Exatamente. Exatamente, porque acaba sendo mais fácil. E aí tem um ponto que muitas das vezes a gente... e desculpa, eu não sei tão simples nessa resposta, tá? Mas existem alguns pontos que a gente não pode deixar de lado, que é o quê? Existe o custo da gestão. Sim. Muitas das vezes a gente quer pegar um copo e precificar ele com as informações que a gente tem. Mas a pergunta é, será que está tendo o custo da gestão de deixar organizado o meu financeiro? Será que eu tenho de fato organizado dentro do meu controle todas as entradas, todas as saídas do meu financeiro? Será que eu consigo entender que o meu caixa, que aquele saldo que fica lá no meu extrato, ele não é o meu lucro? Porque esse ponto, ele acaba sendo básico antes de qualquer precificação. Eu já peguei muitos cenários onde o empresário, ele olhava para o saldo dele no banco e ele entendia que aquele saldo dele era o lucro que ele gerou no mês. E quando a gente fala de finanças, não é dessa forma. O buraco é muito mais embaixo, É muito mais embaixo. Sim. Tanto é que no financeiro, o ideal é que a gente utilize 3 tipos de relatórios. Que é o DRE, que é o relatório que ele significa demonstrativo do resultado do exercício, onde a gente vai acompanhar a lucratividade do negócio. O DFC, que é onde eu vou acompanhar, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, que é onde eu vou acompanhar ali como que está a saúde financeira do meu negócio. Ou seja, o meu caixa, eu tenho dinheiro no caixa para conseguir arcar com a minha estrutura. E o balanço patrimonial, que é onde eu vou levantar toda a informação de patrimônio e através do balanço patrimonial eu vou ter a minha liquidez. Então você vê que a precificação ela é uma ponta. O iceberg é bem maior. O iceberg é bem maior. Então, para que eu consiga ter uma precificação eficaz, é muito importante que primeiro eu olhe para a minha gestão financeira e entenda todos os meus custos. Quando a gente vai olhar para a parte de projeto especificamente, a gente entende que o principal ativo, a principal matéria-prima do projeto, ele é a hora. De uma certa forma, se a gente pega aqui um projeto, né, que é uma das questões que a gente conversa bastante, se eu pego um projeto que eu entendo que esse projeto ele vai durar para mim 24 horas, vamos colocar aí, 24 horas, um projeto curto. De repente, esse projeto ele custa para mim 36 horas, automaticamente eu já estou onerando esse projeto, entende? E aí é onde entra a questão do metro quadrado. Porque muitas das vezes eu cobro o metro quadrado e aí esse valor que eu cobrei nesse projeto de metro quadrado, quando eu vou fazer a comparação com o custo que eu tive de hora para fazer o serviço, para fazer o trabalho, muitas das vezes ou fica no 0 a 0 ou eu fico no prejuízo. Exato. Agora, quando eu contabilizo, pego ali a quantidade de horas e começo a contabilizar o quanto que custa o valor daquele profissional que vai estar executando o serviço, fica muito mais prático e claro para que eu entenda qual que vai ser a lucratividade que eu vou ter. E aí tem outro ponto muito importante, que é o quê? Existe um indicador dentro da precificação que a gente utiliza que chama margem de contribuição. E o que é margem de contribuição? Margem de contribuição é você pegar o valor do projeto, menos os custos que foram envolvidos naquele projeto. Então, que custos são esses? É o custo da hora do colaborador, eu tive um custo de visita até a obra. Quando eu pego o valor do meu projeto, menos os meus custos, eu gero uma margem. Essa margem, chama margem de contribuição, é o quanto que eu tenho gerado de capacidade financeira
para conseguir arcar com todos os custos de despesas fixas que eu tenho no meu negócio. Então, o que é despesa fixa? Eu tenho que pagar lá a energia, tenho que pagar o TI aluguel, para arrumar nosso computador. tenho que pagar o TI para arrumar o computador. E aí, muitas das vezes, quando eu precifico ali pelo metro quadrado, e a gente vai analisar essa margem de contribuição, que é o valor do projeto, menos o valor dos custos, a gente começa a identificar que essa margem de contribuição, muitas das vezes, ela é muito menor do que o padrão de mercado. Né? É lógico que cada empresa vai ter o seu padrão de margem de contribuição, mas isso acaba impactando, porque pensa comigo, se eu tenho um copo, e esse copo aqui, eu estou vendendo ele a R$10, e aí, esse copo, eu tive de custo dele R$8, quer dizer que eu sobrou R$2 desse copo para que eu possa arcar com as minhas despesas fixas. Então, fica imaginando o tamanho do rombo que isso vai gerando dentro da empresa. Ao longo prazo. E na prática também, às vezes, dependendo do demonstrativo, dependendo do fluxo de caixa que a gente tem, não está visível ali pra gente. Isso né? é muito legal, Mari. Boa. Falar também, por exemplo, o que é um fluxo de caixa, quais são as premissas, por exemplo, que hoje lá no escritório você, apoiada aí com a habilidade do Marcelo, tem feito, quais as estratégias, as ferramentas que o nosso financeiro faz hoje? Eu sou a rainha das planilhas. A Mari é top em planilha. Eu sou a rainha das planilhas. Muito boa. Então, assim... DRE, né? Tá dominando geral o assunto. É uma coisa que o Marcelo implantou com a gente, que eu acho muito legal, que facilita muito o nosso dia a dia, é o fluxo de caixa. Tanto semanal como mensal, hoje a gente consegue ver o que realmente vai sair, o que realmente vai entrar, e a gente tem uma noção do que a gente pode contar. É lógico, tem sempre um contrato novo que a gente fecha, um cliente novo que entra, um projeto, mas uma despesa, né, despesa que pode a acontecer. mais, que às vezes acaba fugindo mesmo, né? Mas hoje a gente tem aquela noção, né? Junto com aquela previsão de orçamento, falou, olha, a gente precisa de tal peça. O computador está precisando de tal peça para ser mais ágil, para facilitar o nosso dia a dia. Então, isso o Marcelo ajudou a gente a implantar. O fluxo de caixa, para mim, funciona muito bem. É uma previsibilidade, né, que a gente pode ter, por exemplo, eu sei que até esse mês eu tenho que ou contratar uma pessoa, ou ir em algum lugar. Que dia aqui a gente sempre pergunta pra Mari, que dia a gente pode encaixar tal pagamento, tal compra? Porque ela é a nossa rainha ali do caixa de saber que dia que é melhor, até para não sangrar o caixa, né? Que é o que a gente sempre conversa internamente. Eu passo pro diretor toda semana, falo, olha, o que tá para entrar é isso, o que está para sair é isso. Então, a gente vai sempre fazendo os ajustes. Então, essa implantação do fluxo de caixa para nós funcionou muito. Show de bola. Só complementando o que a Mari falou, o fluxo de caixa, a ideia é exatamente essa. É de entender qual que é a necessidade que você vai ter ali na sua semana, qual que é a necessidade de caixa que você vai ter no seu mês. Porque muitas das vezes a gente a maioria das empresas acaba atuando de forma cega. Aí fica difícil de você entender. E acaba acontecendo, às vezes, desencaixes, né? O fluxo de caixa ele vai te ajudar nisso. Vamos dizer que você tem ali uma quantidade de pagamento na semana, onde você tem 50 mil para pagar, só que você tem 20 mil de saldo e não vou ter mais entrada. Então, automaticamente, eu vou ter um resíduo ali de pagamento. Aí eu preciso entender, esse pagamento que eu ainda tenho que fazer e eu não tenho saldo, qual é a melhor forma de remanejar ele? Né? Ou o sócio ele vai ter que colocar dinheiro, aportar dinheiro, ou eu vou ter que remanejar o fornecedor. Então, o fluxo de caixa ele apoia exatamente nisso. Sim, essa dança das cadeiras que eu costumo chamar, né, de mudar pagamento, conversar com o fornecedor, posso te pagar tal data? Boa. Isso facilita muito também, tá funcionando bastante. Legal, Maré, que você também é top. Né? A Mari é sensacional. Só para todo mundo entender aqui, o Marcelo participou com a gente, né, há 2 anos atrás, numa gestão, e agora ele voltou para a segunda temporada com a gente, justamente criando processos no nosso setor de financeiro. E a Mari está ali todas as quartas-feiras, na parte da manhã, os dois estão ali alinhando para a gente lapidar e deixar o escritório cada vez mais estruturado em todos os setores, em todas as vertentes ali que a gente atua. Show de bola. E aí, Mari, uma coisa muito, muito dolorosa, às vezes, para o engenheiro, para o arquiteto, é assim, o projeto mudou. Como que eu cobro do cliente? O que eu faço? Eu cobro ou não cobro? Qual que é a minha atitude? Conta um pouquinho aí pra gente das práticas que a gente faz lá no escritório. No escritório, essa transição ela é muito leve, assim, sabe? Se o cliente, ele ainda mais construtor, né? Ele tá sempre vendo o mercado. Mari, não vai sair mais prédio. Agora eu tô vendo o mercado...
o que está vendendo é sobrado e ele quer parar o projeto, a gente verifica o que foi feito até ali, tanto de serviço, o que foi pago até ali, né? A gente faz essa transição, a gente faz o adendo ao contrato, vê o que ele tem de crédito, para o cliente sair satisfeito também, né? Porque a gente está ali para prestar uma consultoria para ele. É uma parceria. É uma parceria. E ele saindo contente, ele vai voltar. Entendeu? Ah, não, olha, o escritório Magno Moreira Arquitetura, com eles é tudo muito fácil, é tudo muito leve. Não se cria ai meu Deus, e agora o que eu faço? Eu tenho que devolver o dinheiro. De maneira nenhuma. Então, essa transição pra gente de adendo contratual, de mudança de projeto, pra gente é muito tranquilo. Legal. E como que você vê, por exemplo, essas práticas que a gente está desenvolvendo para a saúde financeira do escritório, para a gente ter o fluxo de caixa adequado, geração de caixa também, que eu acho que é um assunto importante da gente tocar aqui, que a gente não falou, para quem está abrindo o seu negócio, está no começo ou já está numa trajetória aí mais longa da atuação no mercado, uma coisa muito importante que a gente aprendeu com o Marcelo, não junte, né, conta física e PJ, esse é o pior vacilo da vida. Calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles de muitas empresas, né, eu acredito. Até por essa questão de... E uma coisa que a gente aprendeu muito também foi separar as finanças justamente para você saber quanto que você está ganhando. Porque o empresário, o empreendedor hoje, por exemplo, se a pessoa é MEI, cara, abre uma conta na sua MEI, né, para você ter aquele dinheiro e ter o seu pagamento oriundo daquilo, porque senão você fica assim, trabalhei o mês todo e o que me aconteceu aqui? Então, separe bem as estações, comece a realmente ver a sua bonificação do seu trabalho, do seu esforço, porque acredito que isso motiva também a gente continuar sempre trabalhando, performando, né, e lapidando o que a gente faz. Com certeza. Dani, esse ponto que você comentou é importante, porque assim, dentro do negócio tem muita coisa que a gente tem que olhar, né? Eu sempre comento no projeto, vocês estão acostumados também, que o negócio ele é uma engrenagem. Não adianta a gente achar que a gente vai resolver uma coisa e vai resolver tudo. E uma das coisas que a gente precisa entender é o valor que a gente ganha e o valor que a gente gasta. Porque senão não faz muito sentido. Como que eu estou oferecendo um serviço, como que eu estou despendendo tempo para oferecer um serviço de qualidade para o meu cliente, se eu não consigo nem entender como que a minha parte financeira funciona. E aí é onde entra nessa questão que você comentou. Muitas das vezes, né, eu acabo encontrando situações também onde preciso estar auxiliando até mesmo os colaboradores. Sim. Porque a saúde financeira ela vai começar dentro de casa. Então, na maioria dos casos, quando eu encontro um empresário que ele é muito bem resolvido na sua parte financeira pessoal, ele também vai ser muito bem resolvido na sua empresa. Porque ele vai saber exatamente separar o que é de fato da empresa e o que é de fato pessoa física. E um dos pontos que eu sempre falo é o quê? Quando você mistura a sua pessoa física com a sua pessoa jurídica, a pergunta que sempre fica é, o saldo do banco, ele é seu ou ele é da empresa? É de quem, né? Ele é de quem? Qual a primeira pergunta que eu fiz pra você? A primeira pergunta que a Mari me fez. O saldo é de quem? A geração de caixa é de quem? E aí entra o ponto. Porque quando a gente fala de separação de pessoa física e jurídica, gente, é muito mais simples do que parece. Sim. É só você saber identificar se aquela despesa ela é da sua empresa ou é sua pessoa física. Eu falo isso principalmente para o empresário. Porque às vezes o empresário está lá na padaria e ele já acabou o expediente dele e aí de repente ele vai comer lá uma coxinha com a coca bem geladinha. Eu sei que todo mundo aqui é fit, né? Mas a grande realidade é essa. Mas coxinha com coca tem seu valor. Tem seu valor, não tem como, né? E aí, na hora de fazer o pagamento, ele vai lá e fica entre o cartão jurídico e pessoa física. E ele vai lá e fala, não, vou passar no jurídico, não tem problema. Sim, esse dinheiro da coxinha e da coca tem problema sim. Porque se você começa com a coxinha e com a coca, provavelmente daqui a pouco você está comprando uma casa na sua pessoa jurídica. Sim. Sendo que esse valor deveria ser passado na sua pessoa física. E o contrário também, né? Por exemplo, microempresários e tudo mais, às vezes, por exemplo, a gente do ramo aqui de arquitetura e engenharia, para ficar mais no dia a dia aí do pessoal que acompanha a gente, por exemplo, preciso ir na obra lá no litoral, vou colocar gasolina no meu carro na minha conta. Tipo, não, é uma conta da empresa. Vai precisar de uma peça
peça de computador. A gente sempre fala de peça de computador, porque quem tem computador aí sabe o quanto é caro montar um PC bom hoje em dia. Então, assim, vou precisar de uma peça de computador. Ah, vou passar no meu cartão. Não, tipo, isso é uma coisa da empresa. A empresa tem que se custear, né? Porque senão começa você não ver o lucro do que você faz, começa você não ter uma margem, né, ali de você saber, perde o controle, perde né? totalmente o controle. O que é meu, o que é da empresa, não se tem esse controle, não se tem mais essa noção. E grande parte, assim, até das pessoas que se formaram comigo, que eu conheço da profissão, desistiram do próprio escritório justamente por não ter um controle financeiro. E tinham um super potencial, né? Mas se afundaram na questão financeira por não saber fazer essa distinção entre pessoa física e jurídica. Então, fiquem ligados aí, galera. Sim. E aí um ponto importante, né? Quando a gente fala aqui em empresa, gente, eu tô falando para você, arquiteto também, que talvez não tenha ainda colaboradores, mas você trabalha de forma individual com projetos. Tem essa ciência também na sua parte financeira. Separe o que é do seu negócio e separe o que é da sua pessoa física, que isso daí já vai te dar uma organização mais do que a metade hoje das empresas brasileiras. Exato, e vai te trazer clareza também, Isso. né? Como o processo do trabalho do Marcelo lá dentro do escritório trouxe clareza pra gente saber o que a gente cobra, como que a gente cobra, porque se você não sabe o quanto você está ganhando, como você vai saber quanto você cobra no projeto? Então, essa separação é muito importante. Isso. E para finalizar, Dani, importante, você que está ouvindo aqui e tem dificuldade nessa questão de pessoa física e pessoa jurídica, o caixa da empresa não é o seu caixa eletrônico. Tenha isso em mente. Se você tiver isso em mente, muita coisa já vai começar a se ajustar, tá? Legal. E o terceiro tópico aqui, que é um tópico que acaba, cada vez mais eu tô gostando de aprender, porque isso não, o que a gente aprende nesse tópico de gestão de pessoas... Opa, eu gosto. Não é só, tipo, pra gente tocar o negócio bem, mas é pra gente realmente viver no mundo de uma forma boa, porque, assim, tudo são pessoas, né? Eu costumo brincar que pessoas o bom e o ruim de qualquer situação. Então, se a gente não tiver uma gestão boa de pessoas dentro do escritório, a gente não consegue atrair talentos de qualidade, pessoas técnicas. Então, eu queria saber um pouquinho, Marcelo, quais as melhores estratégias para a gente atrair talentos qualificados no mercado tão competitivo que a gente tem hoje? Nossa, ótima ideia, Dani. O primeiro ponto é entender qual que é a estratégia do negócio. Assim, o que eu acabo pegando muitas das vezes é o quê? A gente não consegue, às vezes, ter novos talentos ou reter talentos porque a estratégia do negócio ela não está adequada, ou seja, ela está confusa, principalmente para a liderança. Então, quando a gente está falando de estratégia de negócio, é de fato entender para onde o escritório quer chegar. Onde aquela você missão, quer chegar. valores que a gente comentou missão, lá. Missão, visão e valores, é isso. Apesar de ser uma questão assim que também é muito falada, ela é muito importante. Eu preciso entender qual que é o meu foco principal. Qual o meu sonho, qual que é o meu sonho, qual que é o meu objetivo. Porque muitas das vezes, e eu vou entrar de novo, né? Você tá taxativo nisso. Mas muitas das vezes eu tenho lá como missão ser o maior escritório do Brasil, mais conceituado e por aí vai. Porém, quando eu olho para as minhas atitudes no dia a dia com os colaboradores e principalmente com os processos, são atitudes de empresa pequena, né? De empresa familiar, de empresa que não tem realmente uma atenção voltada para processos que sejam adequados e principalmente não tem uma visão voltada também para o colaborador, para entender o que de fato o colaborador ele está conseguindo identificar daquela estratégia que eu coloquei no PowerPoint. Porque às vezes a estratégia é o quê? Isso acontece muito. De novo, falando do Zezinho. Às vezes a estratégia do Zezinho é pegar o copo e levar lá até a cozinha. Essa é a estratégia que foi colocada pro Zezinho. Só que essa estratégia, ela simplesmente ficou na onde? Na cabeça da liderança e não foi passado para a equipe. Exato. Então, o primeiro ponto para que você consiga engajar uma equipe é deixar claro para a equipe qual que é a estratégia. Qual que é o objetivo? Aonde que eu tenho que chegar? Porque quando eu tenho claro o objetivo, o como, ele vai se tornar muito mais fácil. E colaborativo, né? Com a própria equipe. Exatamente, porque entra um ponto assim, às vezes eu pego situações nesse sentido. Eu quero faturar daqui 6 meses R$1,5 milhão de reais. E aí quando você olha para o faturamento atual é 200 mil. E aí você começa a ver uma discrepância nessa estratégia. Entende? Por quê? Porque você começa a ver que às vezes a estratégia ela acaba sendo muito otimista. Então, isso, de uma certa forma, atrapalha também no desenvolvimento da equipe. Porque, gente, uma das coisas que eu sempre falo, não adianta achar que a sua equipe ou que o seu colaborador ele é burro. Ele não é.
sabe? Às vezes eu tenho essa sensação na consultoria, quando eu converso com gestores, quando eu converso com donos de empresa, de que eles pensam que, de uma certa forma, o colaborador, a pessoa que está ali executando a atividade, é uma pessoa burra, ou seja, uma pessoa ignorante, uma pessoa que ela não tem trato, uma pessoa que não pensa, e não é isso que acontece. As pessoas, elas vão se engajar com aquilo que elas de fato acreditam. E a gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça muito bem fixada, que é o quê? Que todo mundo que está aqui, independente, né, a Dani é a sócia da Magno Moreira, tem aqui a Mari da parte do administrativo financeiro, cada um aqui tem um projeto pessoal. Sim. E aí, o que acaba acontecendo? Que na maioria das vezes a equipe ela não engaja nos processos, na cultura, na estratégia, é porque ela não consegue identificar que a empresa vai conseguir levar ela até esse prêmio, que é o prêmio parte pessoal. da empresa está dentro desse sonho dela, Ou né? se ela está junto também, né? Se a própria empresa está considerando esse colaborador junto. Exatamente. E aí entra um ponto, porque quando a gente começa a identificar isso, a gente começa a ver. Eu falo a gente, né? Porque eu tenho outras pessoas que trabalham comigo também, outros parceiros. E aí, quando começa a trabalhar nessa questão dos projetos, a gente começa a observar que na hora do recrutamento e seleção, a pessoa que foi contratada não tem nada a ver com a cultura da empresa. Sim. Então, falta engajamento. Porque ela não vai conseguir identificar que ali naquela empresa ela vai conseguir alcançar o seu sonho. Uma das perguntas que eu sempre faço nas entrevistas para quem está chegando e tudo mais é assim, qual o seu sonho de vida? O que você deseja para os próximos 3 a 5 anos? Porque nessa pergunta, minimamente, por exemplo, já teve pessoas que me responderam, ano que vem eu quero fazer um MBA Sim. fora do país. Então, eu já sei que aquela pessoa, eu vou contar com ela 1 ano ali no escritório. Perfeito. Ou então, se a pessoa fala assim, putz, meu sonho é casar, ter filho. Eu sei que é uma pessoa mais comprometida, que ela vai estar ali mais no dia a dia comprometido. Então, só numa mínima pergunta, às vezes, né, de você fazer ali na entrevista, que às vezes na entrevista a gente fica... Eu até costumo brincar com o pessoal, eu sou a parte da entrevista que mais pergunta coisas da vida Sim. do que técnico. O técnico eu deixo com o pessoal de coordenação, com o próprio Magno, eu vou mais para essa linha do que a pessoa quer Sim. da vida, porque acho que ali a gente consegue ter esse fit do que a pessoa vai agregar, do que a gente vai agregar na vida dessa pessoa também, porque é uma parceria, né? A gente sempre brinca que uma contratação é como se fosse um casamento. Primeiro a gente tem a fase de namoro, que é a Sim. experiência, e depois tem que ver se vira mesmo um casamento de uma parceria. Isso, exatamente. E ter essa visão que para a pessoa que está ali precisa estar claro o porquê ela está ali, qual que é a atividade que ela tem que fazer, o porquê, qual que é o objetivo da empresa no real, entende? Sim. E aí, quando a gente começa a deixar isso claro, a gente começa a dar suporte para as pessoas que estão ali para desempenhar o trabalho delas também. E a gente tem que ter essa visão. Eu gosto, gente, não sou contra, tá? Eu gosto desse lema de família, né? Porque eu acredito que a família, de fato, ela carrega algo muito especial. Sim. Porém, eu acredito que esse termo está sendo muito banalizado dentro das empresas. Às vezes a gente percebe que... eu percebo muitas vezes, em muitos projetos, que esse é o slogan. Nós somos uma família. Mas a verdade é que não é uma família. Porque a gente sabe que entre uma família e uma pessoa que está ali do seu lado, seu colega de trabalho, a gente vai escolher quem. E aí entra um ponto. A clareza, até mesmo na sinceridade das coisas, é muito importante. Não tem problema ter esse cultura de família. Não tem problema exercer essa questão de irmandade, de amor também dentro dos processos, no sentido de cuidado um do outro, mas a gente precisa deixar muito claro cada coisa dentro da sua caixa. Sim. Então, muitas das vezes a gente comunica lá na cultura, nós somos uma família. E aí eu pergunto, será que você falaria desse jeito com seu pai? Será tem que ser um time, né? Tem que ser mais um time, a linha do escritório, das pessoas que são os colaboradores, a gente é um time, né? Nós somos um time e não uma família, porque quando a gente vai para o aspecto da família, tem muita coisa ali que fica entre linhas. Exatamente. E para um time, entre linhas, não funciona. Não funciona. E aí é onde entra. Quanto mais claro eu sei com a minha equipe, com o meu time, a respeito da estratégia, mais eles vão estar engajados. E é lógico que existem outros parâmetros e outras coisas que a gente precisa utilizar para fazer com que o time ele esteja alinhado. Alinhamentos semanais, é muito importante Legal. Que tenha alinhamentos semanais sobre as atividades, sobre aquilo que está sendo feito, para que fique todo mundo na mesma página. Às vezes acontece principalmente quando trabalho com um projeto, né, e vários departamentos de um projeto, ele está fazendo uma coisa que na etapa anterior já deveria ter feito. Então, se a gente consegue estabelecer procedimentos... É custo a mais envolvido. Exatamente. Né? E acaba fazendo com que esse processo em si de
desenvolvimento da equipe ele aconteça de forma mais tranquila e natural. Sem Legal. ser aquela coisa forçada, sabe? Tipo, você tem que fazer, porque senão lascou, né? Mari, e conta pra gente um pouquinho quais as estratégias que você hoje adota no escritório para ter um time mais envolvido na operação, no dia a dia, mais performático ali. Eu sou muito observadora. Bastante. Né? A Mari é verdade, hein? E às vezes, quando eu cheguei no escritório, assim, a gente pegou uma afinidade com todos eles, né? Todo mundo, a gente pegou uma afinidade muito gostosa. A gente chama a Mari lá no escritório de Titia Mari. Titia Mari, muito bom. E assim, eu deixo muito aberto. Quando eu vejo que o colaborador tá um pouco quieto, eu vou, chamo para conversar. Porque às vezes não é pessoal, às vezes é no escritório, ou vice-versa também, né? Então eu deixo... É muito família. Isso é muito... Eu levo da minha vida para o escritório. Sim. Porque na minha família a gente é assim. Sim. Né? É humano, né? Você tem que saber que as pessoas que estão ali com você, trabalhando junto com você, correndo pelos mesmos objetivos, eles também são pessoas, também têm problemas. Isso. E se a gente começar a tratar por número, né? A gente trabalha muito sim, mas nós somos humanos, né? Independente se é cliente, se é colaborador, nós somos humanos. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Eu costumo brincar quando o colaborador entra, que a gente faz uma apresentação, né? A gente tem esse cuidado para mostrar a cultura da nossa empresa, que eles vão cuidar dos nossos clientes, mas eu vou cuidar deles. Então, eu sou muito observadora nesse ponto e deixo sempre a porta aberta. Se quiser falar comigo, estou sempre à disposição. Né? No escritório a gente olha para eles também pelo lado profissional, né? Porque a gente sempre quer saber como que nós estamos indo. No escritório a gente tem uma cultura de premiação a cada 3 meses. Por resultado, né? Por resultado, tanto por colaborador como por setores. Então eu acho que isso dá um up neles, de falar, nossa, acho que eu estou no caminho certo. Entendeu? É por aí que eu tenho que ir. Eu acho isso muito legal. Show de bola. Né? Eu acho que eu abro esse espaço para eles chegarem até mim também. Eles têm que se sentir à vontade, né? Porque assim, você não vai performar, você não vai gostar daquele ambiente se você estiver reprimido, se você estiver achando alguma coisa. Porque assim, é o que a gente sempre costuma falar, né? Às vezes a gente não precisa falar nada. Os nossos gestos, a forma que a gente se porta, a gente está comunicando alguma coisa. Boa. Então, às vezes é muito importante. Eu, por exemplo, lá no escritório, eu sempre gosto de conversar com os coordenadores, que são os mais próximos ali da gestão, jogar papo reto mesmo. Eu falo, é papo de adulto, vamos conversar o que precisa ser conversado, porque senão a gente às vezes fica criando algumas coisas na cabeça, né? E às vezes a gente está criando coisas diferentes do dia a dia. E também pode, às vezes, por uma falta de alinhamento, a gente perder um profissional bom, perder uma pessoa técnica muito boa. Conversou, exato. Né? Porque tudo é comunicação. Tem a história do chá, gente. né? Que você fala. Eu amo essa história que o Marcelo sempre conta pra gente. Exatamente. A questão do chazinho, gente. Chazinho. O chá é uma avaliação que é feita para que a gente consiga linkar exatamente o colaborador junto com o gestor, na mesma visão. O chá ele é uma avaliação que a gente vai estar avaliando o conhecimento, as habilidades e as atitudes. Então, todo colaborador ele tem as suas atribuições. Em cima dessas atribuições, existe o conhecimento que ele precisa ter para executar essa atribuição. Ele também precisa ter algumas habilidades específicas para executar essa atribuição e também tem que ter atitudes específicas. E aí, nesse formato de avaliação, é muito legal, por quê? Porque nesse formato de avaliação, não é somente o gestor dando um feedback sem estrutura para o colaborador, mas o próprio colaborador ele vai se dar uma nota. Se olhar para si. Ele vai olhar para si. Então, ele vai olhar lá na avaliação dele, ele vai colocar, aqui na parte de conhecimento, formação na área. Eu atendo, não atendo ou atendo parcial? E aí, ele mesmo vai se autoavaliar e vai deixar muito mais prático e muito mais fácil o caminho do feedback pro gestor. E aí tem um dos pontos, porque aí tem um dos pontos que eu sempre comento, né? O feedback, na verdade, ele não tem direito de retorno. Ele não é uma réplica, uma tréplica, não é uma réplica, né? Não é uma sabatina. Ele é simplesmente uma opinião do gestor sobre a atuação ali do colaborador e vice-versa. Já fiz também essa avaliação com os gestores também. Sim. E o chá ele é importante por conta disso, porque ele vai fazer com que a equipe ela se torne mais engajada com o gestor e com a estratégia que foi colocada, porque ela vai começar a entender que o gestor não está ali simplesmente entendendo que ela é uma máquina, como a Mari falou, que ela também é uma pessoa, que é humana e que ela tem também as suas dificuldades. E o mais importante é o quê? Que é uma coisa que eu vejo também que é negligenciado nas empresas.
Através dessa avaliação é montado um book. E em cima desse book é feito o quê? Um acompanhamento do desenvolvimento daquele colaborador. Quais são os pontos fortes daquele colaborador? Quais são os pontos a melhorar daquele colaborador? E em cima disso a gente consegue também o quê? Desenvolver pessoas. Porque quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de processos, quando a gente fala de estratégia, a gente também está falando de desenvolvimento. Sim. A gente não pode tampar os nossos olhos para o desenvolvimento das pessoas que estão ali no dia a dia executando o que precisa ser executado para que a empresa ela avance, né? Legal. E às vezes a gente coloca o colaborador num setor que ele não está se desenvolvendo bem. Se você dá a oportunidade, coloca ele em outro setor, ele pode se desenvolver, ele pode ver que ele mesmo vai estar ciente de que ele gosta daquilo, ou então ele tem mais facilidade com aquilo. Então, exatamente. Ter esse feeling para a gente sentir o que realmente não só técnico, né, mas da onde o colaborador humano, né? Se sente bem. E aí, uma coisa que o Marcelo sempre fala pra gente assim, tá com problema com a equipe, senta e conversa. Compra o chá, compra uma caixa de chá, senta e conversa tomando chá. Ah, era esse chá que você estava falando. Eu fiquei aqui, será que é o chá da avaliação ou é o chá da... Compra uma caixa de chá e converse com a equipe, porque todo mundo no mesmo alinhamento é melhor. Seja claro, né? Eu até às vezes comento com a Dani assim, o quê? Tem situações que você precisa sentar com a pessoa e falar assim, qual que é a treta? Papo de adulto, né? Papo de adulto. Qual que é a treta? E aí desenvolver ali o que precisa ser desenvolvido. Desculpa, Dani, eu não peguei aqui. Vamos aqui no quarto tópico pra gente, que nosso tempo já tá 5 minutos, tá acabando. Então, a gente tem mais 2 tópicos só pra gente passar aí tudo que a gente aprendeu no dia a dia aí com a gestão. Então, o quarto tópico é a gestão de projetos, né? É uma área muito, muito um calcanhar de Aquiles também pra gente. E aí, falando um pouquinho, quais umas ferramentas que o arquiteto, o engenheiro pode fazer de gestão do projeto dentro do escritório, de forma bem rápida, assim. De forma bem resumida, gente, o primeiro ponto que a gente precisa identificar quais são as etapas do projeto. Tá? Esse é o primeiro ponto. Antes de qualquer ferramenta, identifique quais são as etapas do seu projeto para execução. Depois de entender essas etapas de projeto, é muito importante você entender como você vai gerir essas etapas, como que você vai gerir essas atividades. E aí, através disso, a gente precisa buscar formas tecnológicas de fazer com que as atividades que estão atreladas a essa etapa de projeto, elas aconteçam de uma forma que eu consiga gerenciar. Hoje, posso citar aqui? Pode. Hoje a gente tem algumas ferramentas de projeto que a gente pode estar utilizando. No caso vou fazer um merchan aqui, né? No caso não é publi, hein, gente? Da parte da arquitetura, a gente tem um sistema do IT, por exemplo, que ele consegue atuar tanto nessa parte de projeto quanto na parte financeira. Se eu quero olhar somente a parte de projeto, eu tenho a ferramenta Asana, eu tenho a ferramenta do Trello, eu tenho a ferramenta do Monday, que são ferramentas que nos ajudam a ter essa visão clara do projeto. Então, antes de tudo, pegue lá caneta e papel, ou se você é mais do computador, pegue o Excel, abre o Excel e coloque quais são as etapas do projeto. Porque tendo as etapas do projeto, o próximo passo é você conseguir informatizar isso e depois fazer o acompanhamento para você entender qual é a melhor forma de atuar em cada situação. E já linkando aí com essa questão de automatização que você falou, nosso quinto passo é falar um pouquinho sobre o quanto a tecnologia pode apoiar a gente a performar melhor, ter uma equipe mais performática, a diminuir atividades repetitivas. E aí, Mari, dando um spoiler aqui, uma das últimas aquisições que a gente fez lá no escritório, né, foi uma ferramenta que automatiza questões de geração de boleto, de mensagem para cliente. Sim. Aí eu queria ouvir de você, que está lá na nossa linha de frente, o quanto isso viabilizou tempo para você e como isso diminuiu a questão de inadimplência dos clientes. Isso facilitou bastante, porque antes, por ser uma delicadeza que a gente fazia com os clientes, a gente sabe que cada um tem a sua responsabilidade, né? Mas era uma delicadeza, eu informava que a parcela estava vencendo em tal data e o valor. Só que eu fazia isso para vários clientes. E aí tomava um certo tempo. Hoje eu mando junto com o contrato que a gente assina digital, eu mando os boletos, que nessa plataforma eu faço em 5 minutos o cadastro, todos os boletos, independente de quantos boletos tenha, e uma vez, 5 dias antes, o cliente vai receber, tanto pelo WhatsApp como por e-mail, que o boleto dele está vencendo em tal data. Isso sem precisar de mim de novo. Então, isso facilitou bastante.
porque eu vou ter aquela meia hora, aqueles 15 minutos, dando atenção para o contrato do cliente, o boleto do cliente, depois é só acompanhar. E acredito que para ele tenha facilitado também, porque recebe código de base. Para saber, e outra, Fica claro pra ele, né? acaba lembrando, né? Porque cai no esquecimento. A gente faz muita coisa hoje em dia, né? E tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, acredito que tenha facilitado bastante também, otimizando horas, né? Pra gente estar fazendo outra coisa. Focando em o que realmente importa, né? Sim. Que é uma coisa que a gente vem fazendo bastante no escritório, é isso, entender o que de fato a gente precisa, o que de fato a gente precisa estar fazendo, a nossa atenção plena ali para onde vai ter resultado. Exatamente. Porque senão a gente tá despencando a nossa energia, parte do nosso dia a dia, para uma coisa que não vai mudar o jogo, né? Que é como a gente costuma brincar lá no escritório. Então, pessoal, você que está iniciando ou que já tem seu escritório, hoje em dia o que mais tem é a inteligência artificial que pode ajudar a gente, questões de tecnologia, plataformas, então dê um Google aí, busque essa solução, porque a gente tem visto que pode mudar o jogo e pode auxiliar muito, né? Porque assim, a gente só tem 24 horas no dia, né? Todo mundo. Então, se a gente não otimizar esse tempo, lascou, né? A gente não consegue fazer nada que a gente precisa de fato. Bom, pessoal, encerrando aqui, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Hein? Foi, né? Obrigada, Passou rápido. Legal. Foi uma honra estrear esse podcast ao lado de vocês dois. Vocês fazem realmente muita diferença lá no escritório. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por participar do dia a dia, da história do escritório. Vocês são essenciais para o nosso sucesso. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado, Mari. Valeu, pessoal. É isso, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui conosco nesse nosso primeiro podcast. E a ideia do podcast é justamente isso, trazer conhecimento tanto do âmbito da gestão, do escritório, questões do mercado imobiliário, que a gente vai tocar bastante também com alguns especialistas da área lá do escritório, para a gente ter sempre um grau de crescimento não só nosso, mas quanto para contribuir também com todos vocês que acompanham a gente, que gostam do nosso trabalho. A nossa missão agora não é só fazer projetos desafiadores e inovadores, é também inovar em outras áreas. Show de bola. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Valeu, gente. Obrigada.